Em relação aos direitos autorais, primeiro, a gente lembrar que os direitos autorais, os direitos do autor, são direitos inafastáveis. Porém, no Brasil, principalmente depois da internet, da chegada da internet, a fiscalização desses direitos, ela é muito frágil. Vou fazer uma analogia aqui, vocês vão, para que a gente entenda, não sei aqui quantos são da área do direito, é a mesma coisa que você se vê numa estrada e sem radares. É natural que nessa estrada, sem policiais e sem radares, as pessoas cometam mais infrações. Velocidade acima, ultrapassagens na faixa dupla, enfim, andar pelo acostamento e assim por diante. É o que acontece com os direitos autorais na internet brasileira. A possibilidade de algumas associações, como por exemplo a BDR, Associação Brasileira de Direitos do Autor, tentando proteger. Em outros países, essa fiscalização é mais séria do que no Brasil. Na França, por exemplo, tem uma autoridade máxima governamental de fiscalização da difusão de obras e a proteção de direitos autorais. Para vocês terem uma ideia, no primeiro ano de instalação dessa autoridade na França, dos 38 milhões de usuários franceses da internet, 650 mil foram notificados. Porque lá na França, eles têm 3 etapas. Primeiro, uma notificação do usuário, via própria internet, quando tem uma fraude, uma infração ao direito autoral de algum autor, independentemente do autor tomar conhecimento ou não, essa própria autoridade estatal já toma conta, já é responsável por isso. Então, dos 38 milhões, 650 mil já foram notificados, e dos 650 mil notificados, foram reincidentes 44 mil, que aí já receberam a notificação em casa, por correio, uma notificação via, aqui no Brasil seria o cartório, tá certo? E aí, a terceira fase, então, a primeira fase é uma notificação pela própria internet, a segunda fase na França já é uma notificação formalizada em casa, e a terceira fase, sim, já é um procedimento judicial com a cobrança de 1.500 euros e mais a suspensão de um mês de acesso à internet. E é apenas 60 pessoas multadas e notificadas por essa autoridade. Então, vejam, na França existe uma autoridade que já cuida disso. No Brasil, ninguém cuida. A não ser essa associação e os próprios autores tentando correr atrás. Também quem cuida, muitas vezes, algumas editoras tomam o cuidado de, por terem direitos também, né, por serem parceiras dos autores nos direitos, também tentam preservar esses direitos. Afinal de contas, as obras saem da editora e no minuto seguinte que elas saem, elas já estão na internet disponíveis. E com isso vocês conseguem perceber que as livrarias estão falindo no Brasil, não é só por causa da crise econômica, mas é pela pirataria dos livros. Os livros acabam ficando muito caros, porque pouca gente compra, então quem compra tem que manter todo o setor. Então, essa é uma situação dos direitos autorais, a proteção das obras científicas, do trabalho intelectual acadêmico, dos professores, dos pesquisadores. E a segunda parte é a própria aula dos professores, porque agora os professores lecionam via online, seja remotamente, seja EAD, e eles fazem jus, eles têm direito às aulas. As aulas são propriedade intelectual desses professores. E aí, como fazer? Como proteger a própria instituição, como proteger os direitos autorais desses professores em relação às suas aulas, em relação às teses que eles defendem em sala de aula, e muitas vezes teses são criadas dentro de sala de aula, e o professor acaba ou nunca escrevendo, ou vem escrever só posteriormente. Como fazer nesse sentido? Essas teses são protegidas? Esse conteúdo está protegido? Sim, está protegido. Pela legislação está protegido. A dificuldade, então, se já é difícil proteger uma obra escrita, editada, publicada em papel, em PDF e tudo mais, imaginem só a dificuldade de proteger uma aula, um encontro como esse, né, que nós estamos fazendo agora, e que depois vai ser publicado no YouTube. Então, o primeiro cuidado, como dica prática, né, como elemento prático, é que os professores autorizem a gravação e a disponibilização do trabalho deles, porque o trabalho é deles, é desses professores, e eles precisam autorizar. Enfim, dentro dessas aulas, é importante também que os professores tenham cuidado, quando eles forem fazer uma citação,
porque as aulas são baseadas num referencial bibliográfico, num referencial teórico. Então, é importante quando o professor fizer uma citação, que ele mencione quem é o autor, em que ele está se baseando, né, mencione a obra, e ele pode, inclusive, mostrar, isso não é um problema, mostrar a capa da obra, seja ela via biblioteca virtual, ou inclusive na mão, né, já que está usando a câmera do computador, tudo mais, mencionar a obra, mencionar a página, mencionar quem é o autor, trazer o comparativo. Então, a bibliografia básica, a bibliografia complementar, sendo mostrada para os alunos. Isso é importante também para o próprio professor, dentro da sua aula, que agora se torna cada vez mais pública, alcançando um público muito maior, para que ele mesmo se proteja. Embora, no mundo acadêmico, o professor ele não tem um risco tão grande. É claro que aquilo que ele transmite aos alunos é baseado, sim, num referencial preliminar, né, que já está indicado no plano de ensino dele, tá certo? Mas, considerando as aulas gravadas, é importante ele ter esse cuidado de informar com base em quais autores, em qual autor leciona aquela aula, em quais autores ele está se baseando para defender aquela tese, com quais autores ele está se baseando para explicar aquele determinado assunto. Muitos professores mandam para os alunos o conteúdo, né, uma apostila, ou então alguma coisa de produção dele, às vezes até um artigo, talvez não publicado ainda, enfim. Porém, pensando até numa coisa mais simples, muitas vezes o professor leciona e o aluno anota. Esse conjunto de anotações do aluno, esse conjunto de anotações que o aluno faz, é conteúdo autoral do professor, ainda que ele tenha sido anotado pelo aluno. Esse conteúdo é protegido, é direito autoral do professor. Ainda que o professor não mande algo pronto, já escrito, para os alunos, para a turma ou para um aluno, ainda que o aluno anote tudo de próprio punho, numa aula que o professor só fale, esse conteúdo é protegido, porque ele é um conteúdo autoral. O aluno tem que indenizar o professor, ele tem que retirar o material de circulação, tem uma série de sanções previstas na lei, mas também pode incorrer em sanções criminais, né? Essas não são só sanções administrativas e civis. A segunda questão é uma questão do direito de imagem. A gente tira foto de tudo, de todos, e sai colocando no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Então, embora exista, sim, uma proteção, você deveria pedir autorização para usar a imagem das pessoas, né? Muitas vezes você está numa sala de aula, ô, professor, posso tirar uma foto? E, sem nem ouvir se o professor falou sim ou não, você sai lá, tira a foto e posta lá, ainda que seja uma coisa positiva. Olha, agora a aula do melhor professor do Brasil. E você posta a foto no seu Facebook. É um elogio para esse professor, mas, teoricamente, o uso da imagem desse professor é protegido. Porém, está quase em desuso essa proteção jurídica do direito de imagem devido ao que aconteceu com as redes sociais. A gente não tem mais como segurar a imagem das pessoas, porque, de fato, está devassado, né? Não tem como. Agora, uma coisa é você usar a imagem, você publicar uma imagem, ou falar bem de alguém, ou simplesmente publicar a imagem. Outra coisa é você publicar essa imagem, e aí fazer uma edição nessa imagem, para deixar algo negativo, ou escrever alguma coisa para que essa pessoa fique com uma imagem negativa perante o público, ou fazer um balão dela dizendo algo que seja também pejorativo, enfim, qualquer edição que você faça, ou ainda que você só coloque a imagem da pessoa e escreva embaixo, né, um comentário, por exemplo, no Instagram, ou no Facebook, ou num grupo de WhatsApp, enfim, você escreva uma frase, ou escreva alguma coisa que impute a essa pessoa e faça contra a imagem dessa pessoa, diga que essa pessoa disse, ou faça entender que essa pessoa disse aquilo e tal. Isso sim, também você ocorre em calúnia, difamação, enfim, aí vai depender daquilo que você falou, aquilo que está escrito, e aí você incorre em sanções de natureza criminal. Existem bancos de imagem que até as instituições e algumas empresas que trabalham com conteúdos EAD vendem, adquirem direitos dessas imagens e vendem para as instituições e repassam para quem quer fazer conteúdo. Mas, enfim, como regra, do ponto de vista jurídico, como regra geral, e sendo bastante simplista na resposta, o fato é que, ao usar uma imagem
Essa imagem pertence a alguém. Essa fotografia pertence ao fotógrafo. Ele é o autor dessa imagem, ele que tem direito sobre essa imagem. Então, se você não tem autorização desse fotógrafo, você não pode usá-la. Porém, para fins acadêmicos, né, para fins de ensino, você pode sim. Só que tem que lembrar o seguinte, quando a gente pensa em educação à distância, e quando a gente pensa em empresas que criam esse conteúdo para revendê-lo, estamos sim falando de ensino, mas nós estamos falando de ganhar dinheiro em cima do ensino. Então, não é um professor que está em sala de aula e que monta um slide para aquela aula específica dele, para mostrar ao aluno uma foto na internet, olha aqui, gente, para que vocês tenham esse exemplo, né? Isso é uma coisa que pode, embora a foto não seja de vocês, vocês podem usar para fins acadêmicos com total segurança e liberdade, bastando citar onde vocês encontraram a foto, de preferência, o autor dessa foto. Está absolutamente tranquilo. Agora, quando você usa isso para fins financeiros, então, por exemplo, uma instituição cria um curso EAD, e aí, então, ela vende esse curso para diversos, centenas, milhares de alunos, então ela precisa já possuir direitos para a utilização dessa imagem, e ainda pior, se for uma empresa que revende para várias instituições, que, por sua vez, revenderá para vários alunos. Então, aí a situação piora. Então, é preciso respeitar, sim, os direitos autorais do dono da imagem.